Olá, amigos. Vamos falar agora dos créditos adicionais, das alterações orçamentárias. Estudaremos agora os créditos ordinários, os créditos iniciais e também os créditos adicionais. Geralmente aparece no seu edital como créditos adicionais, às vezes aparece como mecanismo retificador do orçamento. Se tiver também lá finanças públicas na Constituição, é necessário estudar os créditos adicionais. Se tiver também Lei 4.320, também é necessário o estudo dos créditos adicionais. Vamos lá então, aula de hoje, alterações orçamentárias, créditos adicionais. Um dos principais temas, um dos queridinhos das bancas examinadoras. Aí você vai falar, professor, todos os temas são queridinhos das bancas examinadoras, mas esses primeiros, pessoal, são as nossas primeiras aulas, claro, são as mais importantes, são aquelas que mais aparecem nas provas de concurso público, quando está prevista a nossa matéria no edital. Então vamos lá, então, antes da gente entrar propriamente dito nos créditos adicionais, a gente tem que entender o seguinte: a lei orçamentária anual é organizada na forma de créditos orçamentários, a quais estão consignadas dotações. O que seriam esses créditos orçamentários? É um conjunto classificatório que compõe a lei orçamentária anual. É como se fosse assim, ó, tivesse escrito lá na lei orçamentária anual, educação, por exemplo, ensino médio, ensino fundamental, ensino básico, tivesse lá também despesas correntes, só que em vez de estar escrito dessa forma, é composto por conjunto classificatório, um conjunto numérico que vai corresponder a essas classificações, que é citado nas classificações da receita e da despesa. Esses créditos orçamentários, esse nome da despesa, a gente pode chamar assim, é chamado de crédito orçamentário. O que seriam as dotações? As dotações seriam o montante de recursos financeiros em que conta o crédito orçamentário. Vamos dar um exemplo aqui, a classificação de uma despesa. A classificação é enorme, então são dezenas de números. Só para você ter uma ideia, ó, vamos utilizar aqui cerca aqui de pouco mais de 10 números, só para você entender. Ó, isso aqui seria uma parte de uma classificação da despesa. Esse aqui, apesar de ser composto por número, na verdade são classificações, são chamados de créditos orçamentários. E a dotação? A dotação seria o valor. Por exemplo, essa despesa aqui poderia ter uma dotação no valor de 10 milhões. Assim, o crédito orçamentário é portador de uma dotação e essa dotação constitui o limite do recurso financeiro autorizado. Ou seja, o chefe do Poder Executivo pode executar a despesa de até 10 milhões nessa determinada despesa que eu apresentei aqui para vocês. E agora a gente vai entender a diferença entre crédito ordinário e crédito adicional, que é o tema da nossa aula de hoje. O crédito orçamentário ele pode ser ordinário, ou também chamado de inicial, que é aquele aprovado na lei orçamentária anual. Você imaginar no ciclo orçamentário, aquele processo que começa lá na elaboração pelo Poder Executivo, tem aquela fase de discussão no âmbito do Poder Legislativo, até que sai aquele autógrafo, chamado de autógrafo, no âmbito do Poder Legislativo e é sancionado pelo presidente. Aquele crédito que vem acompanhando, que vai integrar a lei orçamentária anual, é chamado de crédito orçamentário ou inicial, é o aprovado na LOA. E o que seria o crédito adicional, então? Seriam autorizações de despesa não computadas. A gente vai ver que o nome desse crédito adicional, quando é autorização de despesa não computada, é chamado de crédito especial, ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. A gente vai ver durante a aula de hoje, que é chamado de crédito suplementar. Então, crédito ordinário ou inicial, aprovado na LOA. Crédito adicional são as alterações orçamentárias que vão ocorrer durante a execução do orçamento. Esses dois compõem o crédito orçamentário. Então, o crédito orçamentário pode ser ordinário, o crédito orçamentário pode ser também adicional. Bom, quando a gente fala de crédito adicional, a gente está falando de uma alteração orçamentária que ocorre no momento da execução da lei orçamentária anual. É importante a gente entender isso aqui para a gente familiarizar com os temas, entender para que serve o crédito adicional, fica mais fácil da gente estudar. A alteração orçamentária vai ocorrer no momento da execução da LOA. Vamos imaginar aqui um ano D, o ano de execução da LOA. Mas para que ela seja executada num ano, o planejamento dela já ocorreu no ano anterior. Já sabemos, inclusive, que o prazo de envio do Poder Executivo ao Poder Legislativo da Lei Orçamentária Anual, o prazo máximo de envio, é até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. Então, até 31 de agosto do ano anterior ao que ela é executada. Aí nós temos a fase de discussão,
de aprovação, tem a sanção do Poder Executivo, essa fase de aprovação vai ocorrer lá no Poder Legislativo, para assim, no ano seguinte, se os prazos forem cumpridos, né, a partir de 1º de janeiro, ocorrer a execução da Lei Orçamentária Anual. Só que para que ocorra esse envio do projeto de lei orçamentário do Poder Executivo até 31 de agosto, a Secretaria de Orçamento Federal, que é onde eu trabalhei nessa parte também de alterações orçamentárias, de créditos adicionais, tem que fazer a consolidação de tudo que veio antes dela, que veio dos órgãos setoriais e das unidades orçamentárias. Então, tem que haver uma consolidação na SOF de tudo para que cumpra esse prazo e seja enviado. E para que ocorra essa consolidação na SOF, antes tem que ter uma consolidação, um trabalho nos órgãos setoriais. Para você entender nesse momento, entenda os órgãos setoriais como um ministério. Vamos dar um exemplo de órgão setorial, o Ministério da Educação. Mas para que ocorra essa consolidação nos órgãos setoriais, que eles trabalhem, tem que ter início no trabalho, nas unidades orçamentárias. Nesse nosso exemplo aqui, que deu o Ministério da Educação, vamos pensar nas universidades federais, que compõem aí o Ministério da Educação, tem mais diversos outros órgãos aí do Ministério da Educação. Mas vamos imaginar em universidades federais. Veja que para que isso ocorra no dia 31, mais ou menos aproximadamente em maio, já tem que ter o trabalho aqui nos órgãos setoriais, aproximadamente aqui em fevereiro, março, as unidades orçamentárias, nosso exemplo de universidades, já tem que estar trabalhando na lei orçamentária anual, a gente pode dizer que passou o carnaval, já tem que estar trabalhando. Abaixo dessas UOs ainda tem as UAS, dependendo lá da universidade, pode ser que ela tenha um campus mais isolado, que não é uma unidade orçamentária, mas é uma unidade administrativa. Então, veja, o que eu quero mostrar para vocês? Que por mais bem preparadas que sejam as equipes de planejamento e orçamento dos órgãos públicos, por mais bem feito que seja o orçamento, veja que a gente começa um trabalho lá para fevereiro, março do ano, para uma LOA que vai ser executada no outro ano seguinte, que vai até 31 de dezembro. Então, veja que nesse período a gente pode chegar até um período de 2 anos. Imagine no nosso país um período de 2 anos o que acontece. Pode trocar presidente, pode ter uma crise, a economia pode cair, então pode ter muitas alterações, pode ter alterações de prioridades, e para isso que existem os créditos adicionais. Esses mecanismos retificadores do orçamento servem justamente para isso, para ter alguma flexibilidade na lei orçamentária anual. Então, aqui para vocês, eu mostrei mais ou menos o trajeto aí que ocorre dentro do âmbito do ciclo orçamentário, para mostrar para vocês a importância desse processo todo, até que a gente chega nas alterações orçamentárias. E você que vai trabalhar na área orçamentária de algum órgão, você tem que saber o seguinte, a lei orçamentária anual é uma só, vai ser elaborada em um determinado período do ano. Agora, as alterações orçamentárias, os créditos adicionais, ocorrem em vários períodos do ano. Então, se você for trabalhar numa área orçamentária, o que você mais vai fazer, o que você mais vai trabalhar é com os créditos adicionais. E como ocorrem as solicitações de alterações orçamentárias? Vamos acompanhar comigo, então. Já dei exemplo para vocês, que deu um exemplo da Universidade Federal, que é o exemplo que eu gosto de dar, porque tem no Brasil inteiro, todo mundo conhece. Pode ser uma unidade orçamentária, considerada uma unidade orçamentária. Ela pode ter a sua necessidade e vai encaminhar o pedido para o órgão setorial, que a gente pode entender como um conjunto de unidades orçamentárias. O órgão setorial, no caso da universidade, seria o Ministério da Educação. E esse órgão setorial vai analisar e, se aprovar, vai encaminhar o pedido para a Secretaria de Orçamento Federal. Se a Secretaria aprovar, ver que está tudo correto, dentro da legalidade, dentro das necessidades do governo, dentro das regras gerais, vai preparar os atos legais necessários à formalização da alteração do orçamento. Eu sempre gosto de dar meu exemplo para você não esquecer. Lá na Secretaria de Orçamento Federal, eu era da equipe que elaborava os decretos, conforme fosse o caso, os projetos de lei relacionados a alterações de créditos adicionais, as medidas provisórias também, para os créditos extraordinários também, tudo era feito pela Secretaria de Orçamento Federal, que compõe o Poder Executivo Federal da União. Quer dizer, então, professor, que uma unidade orçamentária, sempre que for necessária uma alteração orçamentária, vai começar na unidade orçamentária? Não, pode começar também pelo órgão setorial. Então, a alteração pode começar na unidade orçamentária, mas também pode começar já direto daqui. Esse Ministério da Educação, nesse nosso exemplo, pode ver uma necessidade de alteração entre as universidades, entre os institutos federais de educação, para a gente poder fazer essa alteração orçamentária. Bom, com tudo isso, chegamos finalmente às espécies de créditos adicionais.
Você já entendeu como funcionam os créditos adicionais e vamos chegar agora às espécies. Muita atenção, pessoal, nessa tela, que é uma tela simples, mas que cai muito em prova. Às vezes, só com o conhecimento dessa tela, você tem condições de resolver uma questão que não exige um aprofundamento maior sobre o tema créditos adicionais. Então, nós temos os créditos adicionais, que a gente pode falar que seria o gênero, composto de 3 espécies, que são suplementares, especiais e extraordinários. E para ir um pouquinho mais além, para você resolver ainda mais questões de provas, a gente vai entrar a fundo, mas para você entender já nesse momento, os créditos suplementares são aqueles de dotações já previstas na lei orçamentária anual, são créditos que já existem na lei orçamentária anual e nós vamos fazer apenas um reforço daquela dotação. Imagina lá, ter um crédito orçamentário com uma dotação de 1 milhão, mas eu preciso de 1 milhão e 100. Qual o mecanismo que eu vou adotar? O créditos suplementares, que ele vai reforçar uma dotação existente na LOA. Por outro lado, imagine uma situação em que eu preciso de uma dotação nova, uma dotação que não estava na LOA. Então, uma dotação que não estava na LOA. É necessário um mecanismo de créditos adicionais por meio dos créditos especiais. E, por último, nós temos os créditos extraordinários. Aqui a avaliação, se não é reforço, ou se não está na LOA, não. Aqui é imprevisibilidade, a característica dele é imprevisibilidade e urgência, que a gente vai ver aqui durante a nossa aula de hoje, que ele tem um mecanismo de abertura muito mais rápido que os demais. Então, em caso de necessidade, em caso de imprevisibilidade, em caso de urgência, nós vamos abrir por meio dos créditos extraordinários. Então, só com esse conhecimento, pessoal, você consegue resolver muitas questões de provas sobre os créditos adicionais, mas nós vamos ver com calma, detalhadamente, cada um deles. E aqui, antes da gente passar para o próximo slide, vou acrescentar para vocês um dispositivo constitucional, que ele trata também dos créditos adicionais. Ele diz que os projetos de lei relativos ao PPA, às diretrizes orçamentárias LDO, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, ou seja, são créditos adicionais quando necessitam de projeto de lei, a gente vai ver que nem sempre ele necessita de projeto de lei, mas quando ele necessitar de projeto de lei, será apreciado no âmbito federal pelas 2 casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Então, apreciado pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado Federal, da mesma forma que ocorre com a Lei Orçamentária Anual, com o PPA e com a LDO. E agora vamos entrar mais a fundo, pessoal, nas características de cada uma das espécies. Características dos créditos suplementares, especiais e extraordinários. Então vamos lá então. Primeira característica que eu comentei com vocês já é que os créditos suplementares destinam-se a reforço de dotação orçamentária. Muito importante isso. Créditos suplementares destinam-se a reforço de dotação orçamentária. Ou seja, é uma dotação orçamentária que já existe na lei orçamentária anual, e ela se mostrou insuficiente, foi necessário mais recursos para ela. O mecanismo que deve ser utilizado de abertura é o de créditos suplementares. Outra característica importante aqui dos créditos suplementares, indicação obrigatória das fontes de recursos. Então, se você precisa reforçar essa dotação, mas uma dotação de 1 milhão, preciso que ela vá para 1 em 100. Eu preciso indicar onde eu vou retirar esses recursos. Então, é obrigatória a indicação da fonte de recursos para os créditos suplementares. Os créditos suplementares também, para sua abertura, devem ser autorizados por lei. Então, precisa de uma lei específica autorizando, ou essa lei pode ser a própria lei orçamentária anual. Então, é uma característica única dos créditos suplementares. Eles têm que ser autorizados por lei, pode ser uma lei específica, ou pode ser até mesmo na lei orçamentária anual, pode vir autorizando a abertura dos créditos suplementares. E eles são abertos por decreto do Poder Executivo. Então, vamos diferenciar o que é autorizado e o que é aberto. Autorizado, pessoal, é o seguinte, mas não autorizado por meio de um projeto de lei. Quando ele é autorizado por meio de um projeto de lei, significa assim, o Poder Legislativo está falando para o Poder Executivo que ele pode abrir um determinado crédito, não é que ele seja obrigado, ele está autorizado a abrir aquele crédito suplementar, no nosso exemplo aqui. Mas a abertura propriamente dita tem que ocorrer por meio de um decreto. Então, como regra geral, ele é autorizado, mas o chefe do Poder Executivo ele não é obrigado a abrir o decreto. Pode ser que a autorização demore e na hora
que chegue para o chefe do Poder Executivo abrir por meio de decreto, pode ser que não tenha mais interesse. Então, essa é a regra geral prevista na Lei 4.320. Mas, voltando aqui, no âmbito federal, as leis de diretrizes orçamentárias a cada ano, é uma lei que muda todo ano, mas como regra dessa lei de diretrizes orçamentárias a cada ano, ela diz o seguinte, no âmbito federal, quando um crédito suplementar ou até mesmo especial for autorizado por lei, ele já é considerado automaticamente aberto. Aí, nesse caso específico, não tem uma diferenciação entre autorizado e aberto. A LDO, a cada ano, no âmbito federal, traz isso. Mas a regra da Lei 4.320 é essa. São autorizados por lei e depois são abertos por decreto do Poder Executivo. Prosseguindo. A vigência é limitada ao exercício financeiro. O que significa isso, pessoal? Vigência limitada ao exercício financeiro. Significa que, não importa, se eu abrir esse crédito dia 31 de dezembro, vamos imaginar um exemplo absurdo para você não esquecer. Abrir um crédito dia 31 de dezembro, ele pode passar para o dia 1º, para o dia 2 e assim sucessivamente? Não. A vigência do crédito suplementar é sempre limitada ao exercício financeiro. Então, abrir um crédito em julho. Até quando que ele pode viger? Até o dia 31 de dezembro. Não tem exceção no crédito suplementares. Prosseguindo. Ele é exceção ao princípio da exclusividade. Quem não estudou o princípio da exclusividade ainda, eu vou falar para vocês. O princípio da exclusividade é um princípio orçamentário. Ele diz o seguinte, na lei orçamentária anual, nós só podemos ter previsão de receitas e fixação de despesas. Receita e despesa na lei orçamentária anual. Mas ele apresenta duas exceções. Uma delas é a autorização para operações de crédito, inclusive para RO, e a outra, que é a que nos interessa aqui, é a autorização para abertura de créditos suplementares. Então, a própria lei orçamentária anual pode trazer, já falei isso para vocês, agora eu falo de novo, pode trazer autorização para abertura de créditos suplementares. Presta atenção, pessoal, é autorização para abertura, não é o próprio crédito suplementar, não, porque senão não seria suplementar, seria um crédito inicial, seria um crédito ordinário dentro da própria lei. É autorização para a abertura do crédito suplementar, se for necessário. Então, crédito suplementar é exceção ao princípio da exclusividade. O crédito suplementar, ele incorpora-se ao orçamento, adicionando-se a dotação orçamentária que deva reforçar. Imagina um crédito, tem lá uma dotação de 5 milhões, e foi necessário mais 500 mil, abriu um reforço de 500 mil de créditos suplementares. Esse reforço de 500 mil, dentro do crédito suplementar, vai incorporar-se ao orçamento, adicionando-se a dotação orçamentária que deve reforçar. Então, se tinha uma dotação de 5 milhões, passou a ser uma dotação de 5 milhões e 500 mil. Pessoal, muito importante esse quadro aqui, que traz as características dos créditos suplementares. Aqui a gente está esgotando o assunto créditos suplementares, o que pode aparecer na sua prova, está aqui na nossa tela. E para fechar o assunto crédito suplementar, não é uma característica propriamente do crédito suplementar, mas vou comentar para vocês sobre as janelas orçamentárias. O que são as janelas orçamentárias? Isso já apareceu em prova, para você não ser pego de surpresa. Na verdade, isso aqui é uma impropriedade, pessoal, é um mau uso do mecanismo do crédito suplementar. Janela orçamentária ocorre o seguinte, imagina que seja necessário, que seja à vontade construir um prédio para a justiça. Um determinado tribunal quer construir um prédio, mas não tem recurso naquele momento, não consegue na negociação colocar aquilo na lua, e coloca simplesmente para a construção um valor muito baixo, coloca um valor, por exemplo, de 100 mil. Sabe que com 100 mil não vai conseguir construir um prédio, mal vai conseguir uma reforma, não vai construir um prédio com 100 mil, mas aquilo já vai aparecer na LOA. E por já estar na LOA, quando for necessário realmente, se for realmente executar aquela obra, vai ser necessário um reforço de dotação. Então vai ser possível utilizar o crédito suplementar, por isso que chama de janela. Entra lá, coloca uma janelinha, coloca um valor, para que depois seja preciso apenas reforçar aquele valor por meio do crédito suplementar. Diferente que se não tivesse nada, que seria o mais correto. Se não há recurso, se não há confirmação, não coloca nada na LOA. Se mais para frente aparecer, houver interesse, coloca por meio de crédito especial, que é o mecanismo mais correto nesse caso, que é destinado a despesas que não estão na LOA. Mas, para tentar burlar isso, existe esse mecanismo aí, não é um mecanismo, é um mau uso do mecanismo de créditos suplementares, que é chamado de janela orçamentária. Se aparecer nessa prova, você já sabe que existe a janela orçamentária, que não é uma característica do crédito suplementar, é um mau uso desse mecanismo. Então, agora já podemos partir para o nosso próximo crédito. Vamos falar agora dos créditos especiais. Qual a característica principal
dos créditos especiais. Já comentei com vocês e reforço aqui. Não há dotação orçamentária específica. São créditos novos e não estavam previstos na lei orçamentária anual, diferente do crédito suplementar. Mas aqui já é uma característica que é igual à dos créditos suplementares. É obrigatória a indicação das fontes de recursos. Se uma determinada despesa, mas não é despesa por construção de uma escola, que não estava na LOA, mas agora eu quero incluir, vou incluir por meio de créditos especiais. Mas a indicação é obrigatória das fontes de recursos. Você tem que falar de onde vai sair o recurso para aquele crédito especial. Da mesma forma também que os suplementares, eles são autorizados por lei, mas ele tem uma característica diferente aqui. Apesar de ele ser autorizado por lei como crédito suplementar, ele não pode ser autorizado pela LOA, porque ele não é exceção ao princípio da exclusividade. Precisa de ser uma lei específica, separada. A LOA não pode autorizar a abertura de créditos especiais, pode autorizar créditos suplementares. Da mesma forma, são abertos por decreto do Poder Executivo, então aquele mesmo caminho, autorizado por lei e aberto por decreto do Poder Executivo, segundo a Lei 4.320, da mesma forma que eu comentei, as LDOs a cada ano trazem, no âmbito da União, no âmbito federal, que no momento que autoriza a lei, o crédito especial ou suplementar que precisa dessa lei separada já considera-se como aberto. Mas a regra geral é autorizado por lei e aberto por decreto do Poder Executivo. Os créditos especiais, como regra geral também, têm vigência limitada ao exercício financeiro. Mas aqui há uma grande diferença em relação aos créditos suplementares. Nos suplementares, não tem exceção, vigência limitada ao exercício financeiro. Mas os créditos especiais não, há uma exceção. Ele tem vigência limitada ao exercício financeiro, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. Ou seja, lembrando que o exercício financeiro vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, quando a gente fala que o crédito, se a autorização for promulgada nos últimos 4 meses, a gente está falando dos créditos a partir de 1º de setembro. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, se o ato de autorização for promulgado a partir do dia 1º de setembro, esses créditos, podem ser reabertos no exercício seguinte, nos limites dos seus saldos. O que significa limite do seu saldo? Imagina um crédito aberto em setembro, no valor de 5 milhões. Foi utilizado até 31 de dezembro, utilizou 4. Qual foi o saldo dele? O saldo dele foi 1. É isso que está falando. Ó. São abertos no limite dos seus saldos. Não é que vai abrir outro crédito de 5 milhões, não. Vai abrir o que sobrou dele. O limite do saldo pode ser aberto no valor de 1 milhão. E, nesse caso, podem viger até o término do exercício financeiro subsequente. Então, crédito especial. Regra geral, vigência limitada do exercício financeiro. Abrir um crédito em agosto, vale até 31 de dezembro. Abrir em julho, até 31 de dezembro. Mas, se o ato de autorização for nos últimos 4 meses, pode ser reaberto no limite dos seus saldos. Nesse caso, vai viger até o término do exercício financeiro subsequente. E, por isso, ele é exceção ao princípio orçamentário da anualidade. O que diz o princípio orçamentário da anualidade? Ele diz o seguinte, que a lei orçamentária anual deve ser fixada para um período de 1 ano, para um período de um exercício financeiro. Se a gente está falando de um crédito que ele vai extrapolar o exercício financeiro, ele é exceção ao princípio da anualidade. Prosseguindo aqui, pessoal. Os créditos especiais, lembra que eu falei que os suplementares incorporam-se ao orçamento? Já no créditos especiais, não. Eles conservam sua especificidade, demonstrando-se as despesas realizadas a contas deste, separadamente. Assim, o reforço de um crédito especial vai se dar com a abertura de um crédito especial ou com a regra prevista dentro daquela própria lei que abriu o crédito. O que isso quer dizer? Isso poderia gerar dúvida no aluno. Bom, tem um crédito que não estava na LOA, não é dotação orçamentária, crédito especial. Então, eu abri um crédito especial para, por exemplo, construir uma escola. Então, eu coloquei lá um valor para construir a escola lá de 2 milhões. Então, só para exemplificar. Mas se viu que 2 milhões era insuficiente, que viu que precisava depois, quando foi mexer no terreno, que precisava de um pouco mais de recursos. Na verdade, precisa de 2 milhões e 100. 2 milhões e 100. 2,1 milhão. Aqui. 2 milhões não foi suficiente. 2,1 milhão. Bom, se eu já abri um crédito e coloquei ele na lei orçamentária anual de 2 milhões, eu não preciso de outro crédito especial. A pessoa poderia reforçar esse crédito por meio de um crédito suplementar.
Não, não pode. Então, por quê? Porque o crédito especial ele conserva a sua especificidade, ele demonstra as despesas dele separadamente. Então, se eu precisar reforçar um crédito especial, vai ocorrer, como regra geral, pela abertura de um novo crédito especial, a não ser que exista uma regra diferente na abertura do respectivo crédito, ou seja, uma regra diferente quando ele for autorizado por lei, mas geralmente isso não ocorre. Então, precisar reforçar um crédito especial é por meio de outro crédito especial. E por último, chegamos na terceira espécie, que são os créditos extraordinários. Vai ficar mais fácil agora, pessoal, porque muita coisa que a gente viu, que eu expliquei com calma, que eu expliquei nessa questão da vigência, que eu expliquei nessa parte agora, que o crédito ele fica separado, no caso do crédito especial, isso tudo aqui, muita coisa disso aqui vai valer para o crédito extraordinário também. Então a gente vai conseguir visualizar isso mais rapidamente, e para quem não conseguiu pegar na parte do crédito especial, vai conseguir pegar agora. Vamos lá então. Principal característica dos créditos extraordinários. São destinados a despesas urgentes e imprevisíveis. Olha a característica dele. Aqui não está falando que é reforço, aqui não está falando que uma nova despesa. Aqui é o problema dele, aqui que ele vai solucionar, são as despesas urgentes e imprevisíveis. Diferente dos outros créditos, diferente dos créditos especiais, dos créditos suplementares, a indicação das fontes de recursos é facultativa. Olha lá, dá para abrir então crédito sem falar de onde vai tirar o dinheiro? Dá, pessoal, dá e é algo que pode ocorrer nos créditos extraordinários. Aí você vai me perguntar, isso é hábito? Isso normalmente ocorre? Não. Na prática, lá na Secretaria de Orçamento Federal, quando eu estava lá, sempre se dava um jeito de indicar a fonte de recursos, até mesmo para não desequilibrar muito o orçamento. Você começa a abrir crédito extraordinário sem indicação de fontes, imagina a bagunça que isso vai dar nas contas públicas depois. Mas pode. Então, pode abrir crédito, porque a indicação de recursos, da fonte de recursos, é facultativa. Prosseguindo. Independem de autorização legislativa prévia. Enquanto o suplementar especial precisa de uma lei autorizando, no caso suplementar pode ser até a própria LOA, no caso do especial tem que ser uma lei separada, crédito extraordinário não, eles independem, não precisam de autorização legislativa prévia. Por quê? São abertos por meio de medida provisória. Sempre serão abertos por meio de medida provisória, sempre que o respectivo ente tiver medida provisória. Então, quando eu estou falando no âmbito federal, a gente sabe que existe a medida provisória. Então, o crédito extraordinário tem que ser aberto por medida provisória. Agora, imagine um estado ou um município. Vai depender. Se ele tiver previsto lá na Constituição Estadual, na sua lei orgânica, a medida provisória, o crédito extraordinário tem que ser aberto por medida provisória. Se não houver essa previsão, como ocorre em muitos municípios brasileiros, que não tem a previsão da medida provisória, ele pode ser aberto, tem que ser aberto por meio de um decreto do Poder Executivo. Prosseguindo aqui. Vigência limitada ao exercício financeiro, e aqui vai ser a mesma regra do crédito especial. Ó. Não vou perder muito tempo explicando isso, porque é a mesma regra do crédito especial. Regra geral, vigência limitada ao exercício financeiro, salvo se, exceto se, o ato de autorização for publicado nos últimos 4 meses daquele exercício. Nesse caso, ele pode ser reaberto no exercício seguinte por meio do seu, pelo que sobrou, né, pelo limite do seu saldo. Mas não é obrigado que seja reaberto não, tá, pessoal? Pode ser reaberto, se for necessário. É também, por isso, exceção ao princípio da anualidade, que já comentei para vocês, porque ele extrapola o exercício financeiro, e o princípio da anualidade fala que a LOA é para um exercício financeiro apenas. E da mesma forma que o crédito especial, eles também vão conservar sua especificidade, também vão estar separadamente, e se precisar reforçar um crédito extraordinário, vai ser por meio de um novo crédito extraordinário. Não vamos poder usar, por exemplo, um crédito suplementar para reforçar um crédito extraordinário, como regra geral. Mas pode ser que a lei venha com uma outra regra, né? Pode ser que a medida provisória aqui venha com uma outra regra para reforçar esse crédito em caso de necessidade. Mas como geralmente não vem, para reforçar um crédito extraordinário, é necessário um outro crédito extraordinário. Pessoal, para vocês verem a importância desse crédito extraordinário, como ele é rápido, já aconteceu lá na SOF, na Secretaria de Orçamento Federal, já aconteceu uma calamidade pública, lá no período durante a madrugada, a gente chegar de manhã pela SOF, já ter a ordem para abrir, a gente elaborar os atos, elaborar a justificativa, até a hora do almoço está tudo pronto. Na hora do almoço, aquilo já seguia lá para a Casa Civil da Presidência da República, né, que fazia um último ajuste para o presidente assinar também, e dali já seguia para o Diário Oficial,
no fim da tarde já estava publicado a medida provisória relacionada ao crédito extraordinário. Então, um mecanismo realmente bastante célere, o mecanismo de abertura dos créditos extraordinários. Por isso que diz lá a Constituição diz que são despesas urgentes e imprevisíveis, tais como guerra, calamidade pública ou comoção interna. Na Lei 4.320 vem até um termo engraçado, vem comoção intestina, mas não é dor de barriga não, pessoal, é um termo aí um pouquinho mais antigo, que foi atualizado pela Constituição para comoção interna, são casos aí para abertura de créditos extraordinários. Para finalizar, o tópico ainda sobre créditos extraordinários, esse slide aqui, pessoal, não cai muito em prova, mas como eu vou gastar 2 minutos para a gente ter um material bastante completo, vou falar deles para vocês. O STF, duas decisões do STF relacionadas aos créditos extraordinários. A primeira delas é a seguinte, ó, a lei de conversão não convalida os vícios existentes na medida provisória. O que está falando aí? Que a lei de conversão não convalida os vícios. Imagine uma situação, vou dar um exemplo absurdo para ficar fácil de você entender. Imagina que quem tem a iniciativa da medida provisória? Chefe do Poder Executivo. Agora imagine que um senador emita uma medida provisória. E essa medida provisória tramita normalmente pelas casas do Congresso, transforma-se no final ali nos autógrafos aí da lei e seja sancionado pelo presidente da República, a medida provisória foi convertida em lei. Está valendo essa medida provisória, já que ela foi, essa conversão dela, ela por acaso, ela deixa de lado aquilo que estava errado e convalida tudo que estava errado? Não. O STF entende que a lei de conversão, não é porque teve uma lei de conversão, a lei de conversão não convalida os vícios existentes na medida provisória. A medida provisória tem que seguir todos os passos certinho. Lógico que eu dei um exemplo absurdo, no senador abriu medida provisória, mas poderia ser uma falha um pouco menor. Mas uma lei de conversão não vai convalidar os vícios existentes na medida provisória. E o STF diz que o próprio STF tem competência para verificar a imprevisibilidade ou não de um crédito orçamentário para o fim de julgar a possibilidade ou não dele constar como crédito extraordinário em medida provisória. O que está escrito aqui, pessoal? Está escrito que o termo imprevisibilidade ele não está na esfera discricionária do gestor público. Não é que está lá que é imprevisível e urgente, o gestor público pode falar que qualquer coisa é imprevisível e urgente, não. Isso aqui tem uma densidade normativa. Então, cabe ao STF, se provocado, não quer dizer que o chefe do Poder Executivo vai abrir uma medida provisória, então tem que consultar o STF. Não, não é isso. É que, se provocado, o STF pode sim verificar se aquele crédito orçamentário realmente possui as características de imprevisibilidade ou não. Vai aguardar isso, que não é que vai pedir o STF opinião, não. Você lembra que do exemplo que eu dei, que precisa de velocidade. Mas, se for provocado, o STF pode dizer sim, dizer se um determinado crédito é realmente imprevisível ou não, que ele não está apenas na esfera discricionária do gestor público, eu acho que isso aqui é imprevisível e pronto. Não, tem uma densidade normativa por trás disso para caracterizar uma despesa como imprevisível. Então, pessoal, isso que eu tinha para passar para vocês sobre as 3 espécies de créditos adicionais, esgotamos o assunto em relação às espécies. No próximo vídeo, ato contínuo, vamos falar agora das fontes de recursos para a abertura de créditos adicionais. Até o nosso próximo vídeo.